a grande reviravolta dela, né, nesses últimos anos aí, que ela acabou... Sim, né, é bom citar também que em 2015 ela foi eleita a melhor chefe mulher da América Latina pela revista Restaurant inglesa. E, enfim, depois do RS ela deu uma reviravolta na vida dela, né? E isso é o que é interessante aqui, é o que a gente vai assim, falar muito sobre isso e como a gente pode se inspirar em mudanças, em reinvenções, que ela mudou. Ela deixou de ter aquele restaurante de alta gastronomia para mudar, para fazer diferente, para buscar o novo, para buscar na reinvenção. E ela abriu dois restaurantes, né? Um é o Sud, o Pássaro Verde, e o outro é o da Roberta, que é talvez o cachorro-quente mais conhecido do Brasil. E é com muita satisfação aqui que eu vou colocar a Roberta agora com vocês. Só um minuto lá. Roberta, oh meu Olá, Deus, e aí? nossa, que satisfação. Eu falei, meu coração tá... É muito Toda prazer, viu, minha. Roberta? Poxa, Boa toda noite. minha. Feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu botar o fone aqui. Claro. Bom, Pronto, tá me ouvindo? maravilha. Tô, excelente. Para... Pô, É, bacana, adorei a ideia e estou feliz de estar aqui. Muito que obrigada pelo bom. convite, querido. Nossa, imagina, eu que lhe agradeço muito. Bom, eu sugiro, assim, eu quero, assim, o tema da nossa live é realmente a reinvenção, né? Eu sei que você tem hoje como propósito a reinvenção, né? Repensar as ideias e mudar. Tanto é que eu coloquei uma música aí que inspira a gente às mudanças. Agora, eu acho assim, toda live que eu tenho feito nesse período caótico, eu tenho meio que tentado entender um pouco como que as pessoas encararam isso, né? Como é que, de certa forma, você pegou isso, como é que foi o impacto disso no primeiro momento e como é que você, nas suas duas casas hoje, conseguiu segurar esses pratinhos, até que ponto você segurou e como é que foi isso? Eu vou só dar a introdução, é claro que depois a gente vai passar para o nosso grande tema, mas eu acho que muita gente fica curiosa, né? Eu tenho muitos seguidores que estão empreendendo agora, estão começando, e eu acho legal entender como é que uma pessoa tão influente, tão profissional no mercado agiu nesse momento e o que você imagina também, como é que a gente vai seguir agora rapidamente? Por favor, fique com a palavra. Olha, eu costumo dizer hoje em dia que a minha pandemia foi há 3 anos. Foi quando eu senti uma necessidade que eu costumava dizer que era pessoal, mas eu acho que eu refleti um pouco com tudo isso que a gente está vivendo, e acho que não era só pessoal, não. Acho que eu estava mais aberta para enxergar essa necessidade. Muito Eu acho interessante. que todos os cozinheiros já estavam se sentindo um pouco saturados daquele modelo. Mas você ter coragem para sair, né, do que está dando certo é sempre muito complicado. Não vou te dizer que a minha mudança é muito pensada, muito sofrida, muito avaliada, mas chega uma hora que é você olhando para o espelho e você diz: e aí? Vai continuar desse jeito? Vai continuar levantando toda manhã para ir trabalhar, mas não com aquele frio na barriga, não com aquela coisa gostosa, né, de querer ir fazer uma coisa nova, que seja uma lasanha, sabe? Que Exato. seja fazer uma lasanha com a sua equipe e chegar no melhor resultado e levar a equipe à loucura para chegar na melhor lasanha que você possa fazer para oferecer para o seu cliente. Chega uma hora que esse frio na barriga ele some. Como eu disse outro dia num congresso internacional, quando as borboletas do estômago desaparecem, pode parar, tem que começar tudo de novo. Você perdeu esse O frio na. vício, né? A paixão, Isso aí. é o Então que eu faz a acho gente que acordar todo dia.
Eu acho que agora já há uns 5 anos, é, porque a minha decisão de fechar o RS me tomou 2 anos de muita reflexão e muita avaliação ali do que estava acontecendo, né? Já causou o estardalhaço que causou com tudo isso, imagina se eu tivesse pegado e feito na hora que deu vontade. Mas Claro, claro, tudo. Embora. A verdade é que para fazer mudanças é preciso planejar, entender para onde você vai e como isso vai acontecer. E é claro que no dia a dia você tem até, de certa forma, como você pesquisar isso, né? Você tem esse timing que vai aos pouquinhos até que ele explode. Né? Você teve é, esse tempo aí que foi primordial, né, para as é um mudanças. incômodo. Então, muitas vezes a gente tende a, primeiro, minimizar o incômodo e a descartar o erro. Eu acho duas coisas importantes da gente rever e agir diferente. Primeira coisa é que o incômodo é bom, faz É bem, muito bom, te sim. leva, te leva a reflexões e a caminhos que às vezes você não tá no seu campo de visão. Então, quando você se incomoda, aquilo te faz olhar para outros lados, nem que seja para fugir daquele Uhum. sentimento ruim, né? E o erro, tanta coisa na minha cozinha que hoje é incrível e faz parte que nasceu de erro. Então, eu acho que, assim, você prestar atenção não só no que é perfeito, eu acho que um pouco que estava me incomodando na gastronomia, principalmente nessa expressão mais moderna, era a busca do perfeito. Eu sempre tinha uma frase Sem dúvida. que eu repetia, que na minha cozinha não tinha o perfeito, só o quase perfeito. Uhum, é Porque maravilhoso. a perfeição estagna, né? Se Claro, ele você. é um ponto de que acaba, né? Dali para Eu me frente você tem lembro que daqui eu para tive frente. um subchefe que uma vez eu entrei na cozinha e ele falou: chefe, agora pronto. Eu fiz o cordeiro da minha vida. Eu falei, pô, que saco, sua vida acabou, né? Acabou, né? Você não tem mais Sensacional nada para isso. perseguir. Você nunca É, vai querer fazer um melhor, entendeu? Então claro. eu sempre brincava isso, ó, o meu maior elogio é estar quase perfeito. Porque eu acho que você perseguir uma coisa que vai te causar estagnação. É uma coisa que não vai te fazer seguir querendo. Não é ser melhor, mas fazer melhor. Eu acho que isso, depois dessa pandemia, se a gente não aprender isso, sabe? Não é querer ser Exatamente. o melhor, mas fazer o melhor. Porque você faz o melhor para o próximo e você é o Claro. melhor só para você. É uma chatice isso, né? Não, é sensacional esse pensamento. E ele leva à reinvenção constante, né? Se a gente sabe que a gente nunca encontrou o melhor, a gente vai estar sempre se reinventando, sempre Exatamente. pensando em andar para frente. Mas o melhor para você se sentir bem, o melhor para você fazer o outro se sentir bem, né? Eu tenho certeza que tudo vai tomar um novo caminho, porque não é possível. Mas essa coisa de lista, de prêmio, de estrela, isso tudo vai ter que se reinventar também, porque não é possível que o ser humano não tenha entendido tudo que se passou, né? Mas só para não te deixar sem resposta, o Imagina. meu caminho agora está sendo de dentro da minha reinvenção que já vinha acontecendo e que estava me fazendo muito feliz. As pessoas costumavam dizer que eu era uma outra Roberta, assim, no SUD, assim, parecia que tinha tirado uma tonelada de cima de Sim, eu mim, né? imagino. Essa sensação é muito boa. Então, assim, a gente já estava muito feliz, aí veio a pandemia e tal, mas a gente, como já estava nesse caminho de reinvenção, a gente reagiu muito rápido. Então, o delivery, que era uma coisa que, se você falasse comigo há 3, 4 meses atrás sobre isso, eu ia te dizer, não, Christian, tá louco, eu não vou fazer isso, eu não quero minha comida dentro de uma caixinha, de uma. Hoje eu acho as quentinhas lindas, assumi totalmente as quentinhas. Sensacional. Eu Legal. acho que como eu tô nesse caminho, para mim tem uma certa facilidade virar a chave.
Então eu estou feliz. A minha subchefe acabou de me ligar para dizer que amanhã vai ter polvo, vai ter cavaca, vai ter lagostinho. Eu já estou pensando tudo Oh, que que eu vou beleza isso. fazer e pensando nisso dentro da quentinha. Então, quer dizer, Já eu estou mudou tudo. confortável. Assim, que se pode esperar? Assim, é um confortável que não estou sentando em cima da quentinha. Tem muito que aprender. Apanhamos com delivery, não sabemos controlar tudo. É um exercício, né, de entregar a comida, sai linda, mas você entrega e ela vai viajar, né? É, O mercado ainda não se adaptou a isso ainda, né? A gente tinha não, um não. delivery que atendia 10, 15% de uma produção e hoje ela está pegando praticamente 100%. Hoje, durante... E o Por... próprio cliente, né? O próprio cliente, Exato. quando ele recebe uma quentinha e às vezes ele pega, pá, tira uma foto e manda para a gente, um certo grau de crueldade, eu diria, não está como eu estou acostumado a comer no sul. Pô, cara, claro que não tá, não vai estar, não tem Isso jeito. eu acho importante a gente também entender. Eu acho que até a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor, que eu acho que isso é importantíssimo também. Demais, demais. Importantíssimo, porque o consumidor vai. Eu acho que é um assunto até. A minha pauta aqui estava um pouquinho para frente. A gente vai falar um pouco sobre o comportamento do consumidor, mas isso que você falou é perfeito. Tem que mudar a chave. Quer dizer, o seu restaurante já mudou a chave. Será que está na hora do consumidor também mudar essa chave? Senão não vai conseguir. Você, não, você nunca vai ter sempre uma expectativa ruim, Frustrada. porque frustrada, óbvio. Mas se ele não entender que os tempos mudaram e que agora vai ser assim, enquanto não existir uma forma revolucionária de fazer, né, transporte, por enquanto o que a gente tem é isso. Né? Criarem uma moto que tenha lá um sistema hidráulico, já estou criando um produto, que a coisa não vai entregar direitinho, sem mexer, então tudo bem, mas por enquanto o que temos é isso. Né? Assim, É isso. não vai chegar. Então, assim, isso eu acho incrível, porque o que a gente ouve, né, de grandes chefes, assim, nas próprias lives que eu andei, não só vendo, como fazendo também, a gente sempre entende que existia já umas tendências, que elas estavam ali adormecidas, né? Isso a gente tem ouvido muito, assim. Tinha muita coisa que estava para explodir, mas não explodia às vezes né, por estar na zona de conforto, não vamos fazer isso agora, vamos esperar. O home office foi isso, né, para as grandes empresas. Todo mundo sabia que o home office era possível. Só que ninguém fazia porque estava com medo de dar errado. Precisava um sacudir assim. Culturalmente era esquisito, né? Culturalmente era Culturalmente. estranho, né? Exato, exato. Como é que você vai trabalhar, né, com seu filho? Como é que você vai trabalhar de pijama? Tem umas coisas assim que Tem, ficavam tem, no tem. imaginário popular que você fala, não vamos fazer home office. Uns dogmas que precisam ser. Exatamente. Chega uma hora, eu até li aqui alguém falando sobre isso, sobre a quebra de paradigma, né? Precisa de uma explosão para poder as pessoas acordarem. Olha, já dava para fazer. Você não fazia porque estávamos numa zona de conforto, a gente estava ali, né, tocando de lado, como diz no futebol. Mas existia ali uma forma que você, isso é genial, né? Assim, você sacou isso. Foram 3 anos, né? 3 anos atrás. É, é. Então, há 3 anos atrás você sacou algo que já estava batendo na porta agora e que agora vai se tornar real. E a gente fala de muita coisa, né? Sobre valorização do produto local, a gente fala sobre diminuição de estrutura, né? Você De tinha restaurantes estrutura, de prato, de gigantes e staff, de copo, exato, de tudo. estoque, enfim, o Espaço próprio físico, né? espaço físico, justamente. Você não precisa ter salões de 150, 200 lugares. Isso vai ser um problema agora. Né? Se você... Então, assim, eu acho que existia, e isso estava batendo na porta. O que não estava acontecendo porque as pessoas estavam confortáveis. Claro, claro. E o sensacional é que você percebeu isso, né? Você entendeu que isso ia acontecer antes de muita gente.
e reorganizou tudo isso. E agora, teoricamente, claro que não com facilidade, mas teoricamente você vai ter um caminho menos tortuoso. Tinha uma pergunta aqui que ia fazer, que era o seguinte: se você tivesse o RS hoje, provavelmente você não ia conseguir abrir ele, né, tão cedo, né? Não, com certeza. Por um Não, acho que monte de eu questão. não reabriria. Como eu Então, acho isso que é. muitos restaurantes. E aí é legal voltar. Vamos voltar 3 anos lá, né? Quando eu falei sobre as coisas, dei as entrevistas e tal, e não tinha a menor ideia de que meu postzinho no Facebook ia ser a bomba que foi na gastronomia brasileira. Eu quis fazer assim quietinha, porque era uma coisa que mexia muito comigo. O RS foi incrível. Assim, o RS fez quase 13 anos, 11 anos, ele foi lindo para mim. Ele me fez muito feliz, ele realizou todos os meus sonhos. E aí chegou um momento que eu achava que aquilo estava demais. Estava demais por não conseguir dar acesso a algumas pessoas, estava demais porque estava demais para mim, estava demais carregar aquilo. Já não era o tipo de lugar que eu gostava de ir. Eu gostava de ir para um lugar mais Hum, simples. Eu já não queria mais tanta pompa, eu queria comida na mesa. Não queria mais tanto serviço, eu queria servir o meu vinho, que era uma coisa que eu estava sentindo que o mundo estava vivendo essa necessidade. É, eu acho que fez parte. A construção dessa linguagem da moderna cozinha brasileira, que eu insisto em não chamar de nova cozinha brasileira, que eu acho de uma presunção sim. absurda, né? Uhum. Que é nova porque junta com a velha, porque interage, porque conta outra parte da história, não outra história, né? Você E precisa do aí, passado, né? óbvio, e a gente vai ver isso mais do que nunca agora, mais do que nunca, o quanto a gente Ótimo. precisa do passado, né? E aí, na Exatamente. época, eu lembro que a maioria das pessoas entendeu, mas algumas pessoas ficaram muito incomodadas com aquilo. Eu cheguei a levar para terapia, para perguntar assim, mas por que as pessoas estão incomodadas com algo que é meu? Assim, sou eu que estou fazendo tudo isso, sou eu que estou desmontando um restaurante sem nem saber se eu vou conseguir montar outro. Sou eu que estou dizendo, olha, tá tudo certinho aqui comigo, mas eu não quero mais isso. Mas é por quê? Porque mexe com tudo, né? Mexe com algo que aquilo que você falou, você está vendo, mas você não quer mexer naquilo agora. Eu não vou mexer nisso agora porque está confortável para mim. Exatamente. Mudou tudo. Agora não está mais confortável para ninguém, né? Exatamente. E eu não acho que todo mundo deve e vá seguir o mesmo caminho. Vai ficar muito chato se for isso, né? Não acho que o SUD é a solução, até porque o SUD vai ter que se rever. Por quê? Porque Também. o SUD era proximidade, era afeto, era mundo sem Covid, né? Como é que o SUD se insere agora nesse mundo com Covid? Outro desafio para mim. Por outro lado, todo mundo vai ter que dar uma repensada nos seus negócios. Se fosse o RS, eu estaria perdida até para as quentinhas. Porque as quentinhas foram Exato. tão confortáveis e gostosas para mim, porque eu já vinha fazendo uma comida que estava muito mais com o pé no quintal. Era uma comida muito mais vó, era uma comida muito mais passado, né? Sim. Claro, Uhum. com o presente da minha história, da minha filosofia, dos meus produtores, de tudo isso que eu estava cada vez e estou cada vez mais próxima. Então, nesse sentido, acho que para mim eu estou ali uns passos à frente. Mas no resto, estamos todos iguais. Vamos ter que nos olhar no espelho e falar, e agora? O que, que vai ser? Acho que cada um vai criar uma maneira de interagir com isso. Os restaurantes de todos os tipos vão continuar existindo. Não acredito que isso vai ser um processo rápido, vai ser um processo longo. Não sei se a gente vai ter fôlego, né? Muitos talvez não tenham fôlego para. Porque você vai ter que esperar um pouco tudo, né? Entre todas as coisas, a tão sonhada vacina. Exatamente. Uhum. Antes dela estamos estagnados. Ouvi falar na loucura de que talvez o Rio de Janeiro vai começar a abrir agora dia 8. A gente está no Sim. auge É da uma loucura. pandemia. Não passa Loucura. nem pela minha cabeça
começar a me preocupar em ter que abrir. Simplesmente não vou. Não posso fazer isso com meus funcionários, não vou fazer isso com meus clientes, não vou criar uma falsa ilusão de que o É uma mundo, falsa ilusão. né? Exatamente. Você vê o que Não, aconteceu com a China, com a Alemanha. A Alemanha fez tudo certinho, de repente reabriu, puf. exato. Então, assim, por eu ter vivido tudo que vivi, tem que ter ficado safa em umas coisas. Estou É, feliz da vida lá com as quentinhas, estamos nos entendendo melhor, estamos conseguindo, por exemplo, uma coisa que me incomodava, eu não conseguia a quentinha biodegradável, já conseguimos. Então a gente está se divertindo muito nessa. Eu acho que neste momento é a única expressão possível para a gente, assim, que me deixa feliz com a minha equipe. A gente tanto vibra quanto chora, quanto briga pra caramba quando as coisas saem errado. É tão grave um prato que vai dentro de uma quentinha ter dado errado, quanto um prato que a gente fosse servir para um salão cheio. E isso é bacana, isso é comprometimento. Então eu tenho me divertido a beça com eles, tenho brigado igualzinho, tenho... na verdade, não muda quer dizer, você só ganha, de certa forma, mais energia ainda. Na verdade, você acaba colocando a sua própria energia, que estava, de certa forma, um pouco fria lá atrás, né? Porque tudo isso é contagioso, né? Infelizmente, essa palavra, que usei essa palavra, mas Mas você tem razão, você tem você razão. É. estava num momento mais frio, você já não estava com as borboletas na barriga e tudo, e você acaba passando isso para a equipe. No momento que você vira essa chave, que tudo volta, essa reinvenção sua acaba sendo a alegria dos outros e a reinvenção deles próprios. Porque Claro. funcionário é talvez o ponto mais importante dentro de um lugar, né? Se eles não estão felizes também, a comida não sai legal, a coisa não Não, anda. não Então é preciso sai. esse contágio E de tem alegria. hora, e tem hora que você não está bem também, né? Você tem uma equipe que te leva, é maravilhoso. Exato, é a troca. Tem Né? dia que eu chego e eles já me olham, já sabem. Aí a minha subchefe já vira e fala, faz um café para chefe. E aí eu já dá um Sensacional. café e já vai melhorando e a gente vai engrenando ali. E assim, vibrar com o que se tem. Outro dia eu conversei com ela, falei, você sabe o quão importante é a gente poder estar trabalhando com segurança? A gente criou uma maneira de se proteger que não é infalível. Se fosse, a gente teria resolvido o problema do mundo, né? Mas É, pelo menos assim, eles não pegam transporte público, né? Quem faz a entrega das nossas quentinhas são taxistas que estavam sem trabalho também e isso é que sensacional. assim é a Isso é muito legal, cadeia, essa né? ideia. Quando a gente pensou em fazer o delivery, eu pensei no taxista que eu conhecia, na minha agricultora, no cara que pesca para mim. Enquanto eu não consegui colocar todos eles junto comigo, não estava fazendo sentido. Então Isso é agora a importantíssimo. gente está ali todo mundo junto. E às vezes o agricultor me manda a lista e não precisa de nada. Mas ele fala, pô, mas eu tô cheio de vagem aqui, eu não sei o que. Eu falo, traz, a É gente vai lindo, dar um isso é jeito, lindo vai dar um demais. jeito. Levo maior bronca da minha subchefe que eu compro demais, mas tem hora que eu não consigo. Eu tenho que, assim, eu vou dar um jeito de vender aquilo, nem que a gente tenha que comer, mas ele vai ficar com aquilo lá e não vai, né, não vai viver. Então, essa roda é muito importante. Então, cada vez que a gente inclui uma pessoa que faz parte desse contexto, aí a coisa faz mais sentido, né? Então, eu falei para ela, você sabe o quão incrível é a gente poder estar trabalhando, é a gente poder estar fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer e que a gente se sente muito mal quando não está. Você imagina se a gente estivesse em casa de frente para a televisão. Não, Nossa, a gente vem com segurança, né? O taxista te pega em casa, depois todo mundo espera ali, sai todo mundo junto e a gente consegue estar ali. Quando a gente entra no estúdio não está cheio de gente, mas está cheio de energia todos os dias. energia, sensacional. E o cuidado é algo que eu falo, porque isso vai acontecer. Uma hora vai abrir e as pessoas, eu fico pensando que eu vejo, como consultor, e sinto que muita gente não cuida da equipe. Né? Me dá um nervoso em pensar que
É isso aí, vai abrir terça-feira, vai ter gente sem consciência alguma que vai abrir tudo, vai pegar todo mundo, aquele que tem um idoso em casa, aquele que é asmático, ele não. Eu acho que é primordial pensar naqueles, né, que trabalham para você, aquela força de trabalho. Óbvio. Essa energia só vem quando está todo mundo sã, todo mundo feliz. Não adianta você querer abrir a qualquer custo, não adianta colocar todos os funcionários para trabalhar se alguns deles vão ter problemas de saúde futuros. Então, o que você faz é sensacional, é lindo. Eu acho que é um grande exemplo. Por isso que eu acho bom essas lives, porque eu preciso que isso seja contagiante. Eu preciso que as pessoas pensem desse jeito. Aí um vai dizer, não, mas se eu comprar, se eu pagar o táxi para todo mundo, eu não vou ter dinheiro. Gente, tudo isso é uma questão de bom senso, de acordos, de conversa, né? É uma questão de parar, pensar no melhor, né? Então é isso. Bom, a gente, eu quero falar menos, eu falo muito. Ah, mas Gente tá aqui criticando, gostoso, você está tá falando muito. gostoso. Não, Eu sei, às vezes eu falo mesmo. é uma conversa, pô. É uma conversa. Não, eu quero ouvir você falar. Eu vou meio que pautar umas coisas aqui. É, Bom, eu vou engatilhar aqui uma pergunta, até que foi uma cliente minha, Alice. Alice, tudo bem? É o seguinte, a gente tem um público, o brasileiro em geral, eu não sei, não sei se aqui no Brasil tem um pouco a resistência a novidades, a mudar o teu hábito de comer, né? A gente vai ter aí, eu acho que talvez seja um gancho também para a gente falar um pouco sobre cardápio, né, mais direto ao ponto. A gente vai ter que ter mudanças muito por conta de custo, né, de produtos, né, muita coisa importada não vai poder ser usada mais, porque o dólar a 6 e pouco não dá mais. Algumas coisas que vão acabar, a gente vai ter que diminuir o CMV, né, dos nossos produtos para poder, porque os salões vão diminuir, a gente vai precisar reorganizar essa conta toda para poder entregar o melhor sem perder, enfim. Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito muito popular, só para você entender a minha pergunta aqui para ser mais direto. Como é que eu faço, por exemplo, eu vou ter que, como o brasileiro ama salmão, como é que eu mudo isso? Assim, eu tenho uma filosofia de que eu não quero mais servir salmão, eu quero servir um olho de cão que foi pescado ali em Niterói. Que é incrível. Incrível! Só que se você disser que você está servindo olho de cão e o cara vai me perguntar para mim, tipo, cara, não tem salmão, como é que você não pode... Como é que a gente vai fazer isso? E aí a pergunta que a Alice me fez, como é que você reorganiza a tua filosofia e com o cliente? Como que a gente faz, né? Para o público experimentar essas novidades e algo que, assim, não vai ser difícil ter salmão, talvez. Vai ser difícil. É muito mais fácil o cara servir um shoulder, por exemplo, que é uma carne saborosíssima. Por que ele não troca a picanha pelo shoulder? Isso é difícil. Me conta um pouco qual é a sua estratégia, se é que você tem, como é que você pensa nisso, para convencer o Não, cliente de que ele não, daqui para frente vai ser diferente. eu acho que, para mim, eu também nessa aí eu estou ganhando, porque a minha vida inteira foi, a minha carreira foi em cima disso. Você não gosta de quiabo? Eu vou fazer você gostar de quiabo. Quiabo não se serve num restaurante de alta gastronomia. Serve, sim, nem que seja em pé, eu vou servir. Então, meu quiabo ficou famoso por ser em Sem pé e as dúvida. pessoas tinham coragem de provar porque, poxa, um quiabo em pé. Tá uma pesquisa sobre a semente do quiabo. Essa mulher é maluca. Cabelo de milho. Cabelo de milho se joga fora, Sim. não. Quando o milho tá fresquinho, aquilo é incrível. O sabor todo do milho tá ali. Então eu sempre fui muito ousada nisso tudo, mas tem uma palavra aí que define isso: é coragem. É Coragem, isso é coragem. A muito gente bom. tem que ter coragem para mudar, mas também fazer o cliente mudar, né? Quando eu abri o Sud, a gente abriu as portas morrendo de medo. Meu garçom, que era o garçom que vestia terno e gravata e que de repente estava de bermuda e camisa sem gravata, ficou pensando, chefe, mas quando chegar um cliente nosso lá do RS, ele quiser que eu decante o vinho, eu disse para ele, você vai dizer que não tem decanter na casa.
Poxa, chefe, mas ele Sensacionalismo, está isso é muito bom. acostumado. Sim, ele está acostumado, mas aqui não tem. Você vai falar, seu fulano, agora a garrafa fica aqui na mesa para o senhor. Quando eu passar e eu tiver um tempinho, eu sirvo para o senhor. Mas a chefe quer que o senhor sirva. Por quê? Porque vai ser gostoso o senhor servir também. No início a gente estava morrendo de medo disso. Quando o cara que a gente tem um textinho que fala, se você puder usar o mesmo prato a noite inteira, para a gente poder gastar menos água, para o lavador ter que perder menos tempo fazendo isso, para poder fazer outras coisas, para poder sair mais cedo. O SUD sempre fechou cedo, né? Uhum. Então são coisas que você tem que ter coragem para quebrar. Se você não tiver, você não vai fazer essa mudança. E a nossa angústia não durou muito, não. O cliente entendeu. É verdade que houve uma mudança de clientela, o que eu achei fantástico, porque era o que eu É queria. isso. A Uhum. minha clientela do RS, não vou te dizer que ela veio toda para o SUD, não veio. Muita gente não entendeu, muita gente também não gostou, né? E um engraçado, muita gente acabou voltando agora no delivery. Gente que a gente conhece, que a gente, Interessante. que a gente sentiu falta no modelo do SUD. Por outro lado, no SUD a gente conseguiu um contato mais próximo com aquele cliente que não tinha acesso ao RS. Então foi fantástico. Teve uma mudança, inclusive, na faixa etária. O público ficou muito mais jovem, comprou as ideias. Então é coragem. É o único ingrediente que a gente tem, que a gente pode usar e que a gente pode abusar. E correr risco é importante. É Correr risco importante. é importante em A gente todas. vê o quanto é importante, né? Tanto é que essas revoluções ela vêm com esses riscos. Exatamente. É difícil, as coisas são difíceis, né? Mas a gente fica olhando o que está acontecendo nos Estados Unidos e se sente meio idiota, né? Tanta coisa que a gente viu acontecendo aqui na nossa cara e a gente está sentado, olhando, ou está no Twitter, ou está no não sei o quê, mas a gente não foi, né? A gente não A gente foi como eles foram, né? não é? Eu também acho. Eu também acho muito isso. Me dá certa uma angústia, assim, você fala, por que, que a gente está aqui sentado no sofá, né? A gente não está fazendo nada. Exatamente, assim, É cada essa vez coragem, né? você Você vê um já. país inteiro na rua. Poxa, Exatamente. A gente que tá. Nossa, eu fico até bem chateado com isso tudo. é. Por que, que a E, gente então não vai para a rua? Por que, que a é gente não corre isso. atrás disso? Aí falam, não, fizemos isso lá atrás, né, nas diretas, fizemos isso em Já vários momentos, passou, mas já já passou, passou, agora é de novo, gente. é de Vamos, novo. tem A que vida, ir, a porque. vida, né? A vida, eu nem sei se vai ter a vida pós-pandemia, porque até a gente imaginar que tudo isso, né, vai passar, na verdade a gente vai readaptar. E cada coisa que eu vejo, eu fico assustada. Eu pensar no meu restaurante do jeito que eu vejo algumas soluções por aí, de vidro no meio, de não sei o quê. Eu vi outro dia uma companhia aérea que voltou a voar e a foto era assustadora. Eu falei, imagina você juntar seu dinheiro, pegar sua mochilinha, fazer suas reservas, ponto, fui. E aí você sentar num lugar daquele assustador, com aquelas pessoas, né, todas vestidas como se fossem Parecido astronautas. astronautas, né? Aquela visão do ET, né? Que a É gente vê, tudo muito aquela coisa. assustador ainda. Então, eu acho que na hora certa, cada um vai buscar lá a sua coragem, o seu bom senso, aquilo que faz sentido, mas a coragem é fundamental. Então, é uma coisa que eu acho que não tem negociação. O cliente vai ter que mudar junto também. Se ele não mudar, e vai acontecer muito, assim, tem muita coisa que a gente não compreende e nunca compreenderá. Quando eu abri o RS, 15 anos atrás, ninguém nunca tinha falado no Brasil sobre mudar o cardápio todo dia. Isso era uma grande Nossa, loucura no Brasil. Na Europa já era sem super dúvida. normal. Eu não inventei isso, eu importei essa ideia porque eu achava fantástica, porque tinha a ver com natureza, com um pequeno produtor, né, com produção local.
E aí, quando eu fiz isso, eu me lembro até hoje, eu quase apanhei na porta do RS de um cliente que falou: Você está dizendo que eu não posso escolher o que eu vou comer? Eu falei: Não, eu estou sendo honesta com o senhor. O, o mar não dá pargo todo dia. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso. É sensacional isso, esse pensamento da coragem. E eu acho o seguinte, tá? Existe um ditado velho, que assim, né, muito antigo, que dizia quando uma porta fecha, a outra abre. Né? Isso aí Claro. é um É. clichê, mas que eu acho que vale muito. Você falou, né? Eu perdi alguns clientes antigos que iam no AES e depois não vai mais no Sud. Mas, por um outro lado, você pegou um público mais jovem, mais aberto a essas novas ideias, e assim se faz a roda da vida. Uma hora você vai Claro. ter que fechar umas portas para abrir outras. Eu acho que esse pensamento também, eu acho que, e aí, falando com os empreendedores, os clientes e tudo, eu acho que isso é sensacional. Tenha coragem, né, Roberta, de andar para frente, de se reinventar e de não ter esse medo de que eu vou perder clientes. Você vai perder por um lado e vai ganhar pelo outro. É Né? claro. É É uma, é uma, é preciso. uma, É uma troca. e é uma reinvenção do lado de lá também, né? Um dos motivos que me incomodava no RS, e eu sempre deixei claro assim, para você estar ali no nível da alta gastronomia, você paga um preço muito caro, não só para manter aquela estrutura, mas de certa forma você afasta um certo público que gosta de você também. Então, Exatamente. isso para mim, num certo momento, significou um preço muito caro a pagar. Eu falei, não, eu quero essa pessoa podendo ir no meu restaurante. Isso aconteceu muito por causa do Sud Dog. Quando eu voltei ao Sud Dog, quando eu voltei à rua, que eu estava no caminhão e eu entregava o Sud Dog e olhava nos olhos das pessoas, eu falava, pô, tem alguma coisa errada. Essas pessoas têm que poder ir no meu restaurante também. Mas aí eu sempre deixei claro, milagre não se faz. Então, como é que a Roberta vai continuar servindo a qualidade que ela não abre mão, trabalhando com o pequeno produtor, que você sabe que é muito mais caro às vezes do que você comprar um produto bom industrializado, né? Porque nem todo produto industrializado é ruim, Exato, né? exato. Mas você comprar do pequeno produtor, vem uma história junto, vem a família junto, vem o filho junto, vem toda essa roda que eu sei que para mim importa muito. Então, eu prefiro pagar mais caro para ele. Então, como é que ela vai continuar fazendo isso só porque ela resolveu sair do nível da alta gastronomia? Claro, eu não vou ter mais manobrista, eu não vou ter mais não sei quantos funcionários no salão, meu serviço vai ser simplificado, eu não vou ter que ficar repondo talheres e copos e pratos de cristal de não sei o que, feito uma louca para manter aquilo num nível que, né? O meu guardanapo vai ser um pano de prato e tá lindo, e é isso que eu quero. De Sensacional. novo, coragem, assume, é isso. Agora, vai o meu cliente antigo lá e vai falar: pô, Roberta, pano de prato? Não, isso não tá bom. Se você não trocar isso, eu não venho mais. Mas tem outro que vem e fala: Roberta, posso levar? Eu fiquei emocionado com isso. Com Posso levar para certeza. casa? Sabe, É. é isso. É uma troca. E assim, esse cliente que continua sendo um seguidor da altíssima gastronomia, que gosta de todos esses luxos, ele vai continuar, ele vai ter os restaurantes para ele. Claro, e é Não vai ser o ótimo que seu, mas tenha. ele vai ter outro. Ó. Não vai desaparecer 100%. Você vai ter uma variante enorme ainda. Só que Não, e é importante que tenha. é É importante que importante. tenha, exatamente. São expressões culturais, né? E de brasilidade super importantes. Agora, não pode, é o que estava acontecendo, era tudo uma coisa só. Era tudo um Exatamente. corte só, um risco só, todo mundo vestido igual, né? Todo mundo falando o mesmo discurso,
Quer dizer, quando você Exatamente. tem certeza do que você quer fazer, do que você acredita, você não consegue ficar nessa coisa há muito tempo. Quando você se dá conta, porque tem uma hora também que você não se dá conta. Você vai fazendo e você não se dá conta. Eu tenho um exemplo muito simples que eu sempre dou, que é a coisa do assado. Eu sempre fui apaixonada por assado, nunca tive sous vide na minha cozinha, forno combinado, nada dessas coisas que eu tenho pavor. Eu acho que o cozinheiro é que tem que lidar com aquilo ali, ele que Uhum. tem que saber sair das situações. É aí que você forma grandes cozinheiros, senão você está apertar botão Automatizando, justo. exatamente. E aí, mas apesar disso, de fazer um assado que levava 12 horas, igual ali eu chamava de baixa temperatura caseira, que era tipo assim, igual como a minha avó faz, só que Exatamente, eu é. controlo. Eu não perco volume, eu não perco umidade, mas eu é que controlo. Apesar disso, na hora de servir, eu não estava me dando conta, porque eu sempre falo para os meus cozinheiros: você quer ver se a cozinha está suja? Não adianta você estar dentro dela, sai dela. Você sai e olha de fora. Aí você vai Sim, enxergar tudo. Eu perfeito reclamo porque isso. eu É. olho de fora, né? Claro, Quando você, é uma visão quando limpa, né? exatamente, quando você está no meio no olho do furacão, você não percebe. Não percebe. Então, o que que a gente fazia? Aquele assado lindo, e aí na hora de cortar, tinha que cortar tudo quadradinho, tudo bonitinho, porque a estética A estética. da É. cozinha moderna era aquela coisa quadradinha, papapá, tá? Eu sou louca com estética, adoro, é fundamental para mim. Minha avó me ensinou isso no almoço de domingo. Tudo tem que ter, Muda né? tudo. Muda É o tudo. visual, né? É. Mas estética que faça sentido, né? Porque aí outro dia eu fui pensar e fiz uma reflexão. Você faz um assado no domingo. E aí assou lá durante horas, não sei o que, aí você pega, abre lá o seu papel alumínio, a tampa do seu Dutch Oven, não sei, e dá um garfo para cada pessoa da sua família. E pede para cada um pegar o pedacinho que quiser ali, sem dar dica nem nada. Vai todo mundo no queimadinho, no torradinho. É isso que dá alegria, que dá prazer. O que que a gente Sensacional. fazia na alta É. gastronomia? Cortava tudo para ficar tudo quadradinho. Quem comia a melhor parte é a gente no final da noite, que era o torradinho. Por quê? Num certo momento, passou-se a acreditar que isso era um erro na cozinha moderna. Olha isso. Você É entende? sensacional essa história. Essa história ela é um exemplo maravilhoso, porque como mudam, né, a percepção só vamos, pelo um esforço de tempo, vão mudando aquilo que teoricamente era muito melhor e que Exatamente. foi É. ficando estigmatizado. Exatamente. Tem Então você muita vê, coisa assim. a Roberta é a chata que não aceita sous vide, a Roberta é uma encrenqueira que não usa forno combinado, mas a Roberta não se deu conta e estava fazendo tudo do jeitinho que ela acreditava, mas estava cortando e tirando a melhor parte. Melhor parte, sim. Só me dei conta disso quando eu saí da cena, quando eu comecei a me incomodar, quando eu comecei a ir para congresso internacional, e aí sabe aquelas reservas que impossíveis que todo mundo queria? Uhum. Eu tinha as reservas, eu fugia. Eu ia para um restaurantezinho pequeno, onde eu ouvi falar que a mãe cozinhava, que o filho servia, e era feliz, e não queria saber daquela São os história mais. melhores. São os E aí, o melhores que, lugares. que aconteceu? Eu consegui me enxergar, inclusive no que eu estava fazendo de errado. É Sensacional. difícil, tem que ter coragem, de novo a coragem. É, de novo. E o curioso, né? Mais interessante, a criação de uma cozinha de volta, né? Mais ancestral, mais de volta ao passado, ele é justamente olhar para aquilo que estão fazendo, que consideravam errado. Pelo que você fala, é genial isso. O que estavam dizendo que estava errado? Deixa eu ver. Vamos pegar aquilo ali que estava errado e vamos transformar num prato, sei lá, pegar de Exatamente. repente um prato só com os queimadinhos, sei fazer um prato só, sei lá, é Exatamente. uma coisa Eu tenho dois ou três pratos que é assumidamente com pão queimado. Foi um perfeita. dia que eu estava em Esse casa, é a virada. dia que eu estava em casa e estava fazendo uma comida e botei um pão para acompanhar.
queimou. Em vez de pegar aquilo e jogar fora, eu falei, deixa eu ver isso aqui. É a curiosidade, é quando você está conectado com a comida, quando você está olhando com aquele olhar de criança, né? De que tudo Sensacional. pode ser. Peguei, ralei aquele pão queimado em cima. Nossa, o pão queimado é afeto, pão queimado é café da manhã, Volta, é isso, é é um erro. afetivo. E aí, outro dia, uma amiga minha me deixou muito feliz, porque ela foi cozinhar aí nesses dias de pandemia e ela me estava me contando que foi fazer uma farofa com pão e de repente queimou. Queimou. E aí ela ia jogar fora, ela falou assim: não, jogar fora? A Roberta tem 2 ou 3 pratos com pão queimado. E ela fez uma associação de sabores com doce e ácido para interagir com aquele queimado que eu achei genial, assim. Genial, genial. É porque é amargo, né? O amargo, ele funciona. Não Funciona! funciona com chocolate, não funciona com outras Exatamente, coisas. Então, exatamente, é por que que isso. com pão não funciona? Aí vem um pouco aquilo dos nossos preconceitos, né? Que tem que ter coragem para virar isso aí. Exatamente. É, e você acha assim, eu falando mais com agora, tipo, uma parte mais marqueteira do negócio. Legal. Você convencer as pessoas de que o pão queimado é bom, eu acho que eu vou conseguir convencer muita gente disso. Eu vou conseguir convencer muita gente que dizer que o shoulder é melhor que uma picanha. Eu vou conseguir fazer isso. Mas você imagina isso sendo feito? Porque hoje a gente a comunicação de um restaurante é rede social, né? Você dá para mostrar isso para o público? Você já teve esse tipo de experiência? Dizer, ó, pessoal, hoje tem pão queimado, e pão queimado eu duvido que você vai achar ruim. Estou dizendo que é bom, e por isso. Tem como fazer essa viradinha ali nas redes sociais? Como convencer esse povo antes dele chegar no restaurante? Você tem. Ó, eu acho que tem a ver com o trabalho de cada um, né? Tem a ver com a linha que você segue. Como eu sempre segui essa linha do brasileiro e do cotidiano, assim, produto normal da nossa vida, sempre foi a meu foco, né? Então, não é à toa que eu tenho essa ligação com o quiabo, com o maxixe, com o chuchu, e aí depois entrei no pão queimado, nessas coisas, né, na fruta pão. Então, isso Sim. está ligado a mim. Então, Ao teu propósito, né? quando eu saio do RS, eu não largo isso. Quando eu saio do Palácio da Alvorada, eu não largo isso. Eu levo para o RS. Quando eu saio do RS, eu não largo isso. Eu levo para o SUD. Só que aquilo se materializa ali numa outra linguagem, mas está tudo ali. Então, aí é uma questão de coerência. Tem coisas que você tem que vir, você não pode ir deixando pelo caminho. É a coragem, a coerência, né? E a verdade. Se você Sim. faz a coisa com verdade, eu vou preferir o seu pão queimado do que um salmão que eu sei que é uma galinha aquática. Exato. Perfeito. Galinha aquática é a melhor definição para o salmão É aí. uma questão de. O RS foi um lugar muito à frente do seu tempo e ele foi educador, né? E o SUD é também, de novo, porque o SUD ele volta, ele dá passos para trás, ele volta para o quintal da minha avó, ele volta para a comida de afeto que ficou esquecida. E você tem que reeducar, porque Exatamente. neste momento o público está tão acostumado com um cortezinho quadradinho, com um risquinho assim, a estética da comida moderna meio que foi definitiva por muitos anos, né? Então agora como é que a Roberta Sudbrack pega uma panela de ferro, enfia num forno a lenha, tira essa panela de dentro do forno e taca na minha mesa? Num certo momento, isso é um choque. É um Mas choque, quando exato. você se permite enfiar aquela colher lá e tá livre, porque o grande mote do SUD é a liberdade. Você está livre para pegar o pedaço que você quiser, Isso é maravilhoso. sabe? Para pegar o queimadinho, para brigar com a pessoa com quem você está
dividindo o almoço ou o jantar e dizendo, "Ó, esse queimadinho é meu", sabe? É um novo momento, não só da minha vida, mas da gastronomia. É um momento da gente. Eu sempre falei muito isso e no final a gente não fez isso. Eu sempre falei, quem tem que aparecer é a comida, não o cozinheiro. E num Perfeito, certo exatamente. momento, o cozinheiro tomou a frente. Tomou a frente. Gente, a gente virou pop, rockstar. A gente talvez não tenha se dado conta do que a gente criou para a gente mesmo. Então a gente precisa descer desse palco e ficar ali, Sim, sabe? sim, sim. E em relação aí, eu tô triste porque faltam só 5 minutos. Tô muito Jura? triste. Já? E Vamos esse marcar Instagram, ele outra. corta a Foi muito gente. gostoso. Foi Vamos marcar ótimo. outra. Vamos marcar outra. Faltou muita pergunta aí Vamos. que eu tô vendo. Falta, tem. E até de óculos eu não enxergo. Eu sou horrível para ficar lendo as perguntas. Tinha que fazer um Instagram enorme. Assim, eu acho que essa volta ao passado, ela significa isso, a falta de. Essa coisa de voltar ao serviço, que é legal, de você pegar na mesa e tudo. E também, claro, muito ingredientes, né? A gente está falando muito sobre ingredientes. Como é que você fazia um picadinho? Você fazia com aquela carne. Você não fazia um picadinho. A sua avó não fazia picadinho de filé mignon. Pegava um colchão mole, dava umas marteladas, ia lá e fazia aquele picadinho melhor do mundo. A gente vai precisar disso. A gente não vai É poder ficar claro, usando filé mignon agora, assim, né? é claro. E de novo, o público vai ter que entender. É um picadinho. Não É importa. de novo educação. É uma reeducação da Eu gente, acho que essa da é gente em o. relação ao planeta, em relação à natureza, e do cliente em relação ao que a gente está propondo. Senão não vai funcionar. Não, não vai. É uma catequização das Exatamente. pessoas hoje, que eu acho que faz parte agora, é a nossa tarefa, eu acho, de mostrar para o cliente, seja dentro do restaurante, seja na comunicação, seja com o teu propósito, de alguma forma mostrar, olha, tenta isso aqui. Isso aqui é bom. Exatamente. Hoje a É, gente tem isso aqui. E isso é é o isso melhor que a gente aí. pode É isso fazer com os aí. melhores ingredientes Exatamente. para ver se essa chave vira aos poucos, né? Exatamente. A questão da verdade, do propósito, de você não ter medo de se expor. Se você fica com Sensacional medo isso. de se expor, você não se mostra por inteiro. Se você não tem Perfeito. medo de se expor, você está inteiro ali. Então, assim, é uma questão de eu estou com vontade disso, eu vou confiar. Eu vou confiar porque eu estou sentindo verdade. Eu posso gostar ou Maravilhoso. não. É um direito, né? Sensacional. Olha, nossa, você falou, faltou muita pergunta. Eu tinha um monte de coisa. Tem um livro A aqui gente de vai marcar outra, quando você quiser. Vai ser um prazer. Que bom. Vamos ver. Vamos, de repente, daqui a um tempo, para esperar para ver o que eu Vamos? tenho feito umas assim, ó. Daqui a 60 dias a gente volta a falar para ver o Tá que marcado. aconteceu. Tá marcado. Comigo tá Maravilha, marcado. Roberto. Olha, é inenarrável a minha assim, o prazer de receber você. Eu queria também agradecer a Ana, né, que fez aí o nosso contato, ela que falou comigo, a gente trocou e-mails esses dias. Maravilha, fico muito feliz, agradeço a tua presença, agradeço as tuas ideias que puf, como faz meu filho, puf, explode na nossa cabeça, assim, né? Adorei isso. De ideias e de coisas que eu preciso deixar isso claro para os meus seguidores, para os clientes, para os empreendedores, pessoas que estão entrando. Seja corajoso, é isso. Muito obrigado. Obrigada, querido. Até a Adorei estar aqui com próxima. você. Maravilha. 60 dias a Sucesso. gente volta. Sensacional, sensacional. Vamos voltar e vamos ver o que deu isso tudo aí. Valeu, obrigada. Sorte aí para Obrigado. você. Obrigado, você também. Tudo de bom. Beijo Pessoal, imenso. muito obrigado pela audiência. Fica ligado. Segue aqui a gente. Essa live vai estar no YouTube, tá? Daqui a umas 24 horas eu vou colocar lá. Vocês podem assistir, rever. E em breve eu vou ter mais lives
falando mais sobre isso tudo aí. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Roberta. Tchau, Obrigada a tchau. vocês, obrigada a todo mundo aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.